Hoje vamos falar das células. Os componentes químicos das células são inorgânicos, água e sais minerais, já no orgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. As células podem ser procariontes ou eucariontes. As procariotes são muito menores que as células eucarióticas, não apresentam núcleo e carecem de organelas. Todas as células procarióticas são envoltas por uma parede celular. As células eucariontes são aquelas que apresentam um núcleo delimitado por um envoltório nuclear. Nesse tipo celular, o material genético não está espalhado pelo citoplasma, como nas células procariontes, mas, sim, restritos à região do núcleo. Célula procariótica: componentes pilus, ribossomo, cápsula, parede celular, flagelo, nucleode, DNA, membrana plasmática. Características gerais dos componentes da célula procariota. Parede celular é uma estrutura que envolve as células de muitos seres vivos, como as plantas verdes, as algas, os fungos e muitas bactérias. Tem funções de proteção e suporte da célula. Membrana plasmática é uma película finíssima e muito frágil composta, principalmente por fosfolipídios e proteínas. Ela tem importantes funções na célula e uma delas é isolar a célula do meio externo. Água, substâncias nutritivas e gás oxigênio são capazes de entrar com facilidade através da membrana, que permite a saída de gás carbônico e de resíduos produzidos dentro da célula. Citoplasma é o material situado dentro da membrana plasmática e fora do núcleo. É constituída por substâncias nutritivas e uma organela chamada ribossomos. Ribossomos é encontrado tanto em células procariotas quanto em células eucariotas, que são responsáveis por fazer a síntese de proteínas. Núcleo: o núcleo da célula procariota encontra-se disperso no citoplasma, sendo a estrutura de comando da célula. O interior do núcleo é preenchido por elementos figurados. Dentre os elementos distinguem-se o nucleolo e a cromatina. Célula eucariota: componentes, membrana plasmática, citoplasma, substância nutritivas, organelas, e nas organelas tem retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, lisossomos, complexo de Golgi, vacúolos e ribossomos. As características gerais das organelas encontradas na célula eucariota: retículo endoplasmático liso é formado por sistemas de túmulos cilíndricos e sem ribossomos aderidos à membrana. Função: participa principalmente da síntese de esteroides, fosfolipídios e outros lipídios. Atua também na degradação do etanol ingerido em bebidas alcoólicas, assim como a degradação de medicamentos ingeridos pelo organismo. Desta forma, o REU tem, como suas funções, a desintoxicação do organismo. Esse tipo de retículo é abundante principalmente em células do fígado e das gônadas. Retículo endoplasmático rugoso é formado por sistemas de túbulos achatados e ribossomos aderidos à membrana, o que lhe confere aspecto granular. Função: participa da síntese de proteínas que serão enviadas para o exterior das células. É também chamado ergastoplasma, palavra originada do grego ergosomal, que significa elaborar, sintetizar. Esse tipo de retículo é muito desenvolvido em células com função secretora. É o caso, por exemplo, das células do pâncreas, que secretam enzimas digestivas, e também o caso das células caliciformes da parede do intestino, que secretam muco. A microscopia eletrônica revelou a presença, no interior do citoplasma, de um retículo de membranas lipoproteicas que foi denominada retículo endoplasmática, REI, conforme a posição das membranas. Podemos distinguir a existência de túbulos e sáculos ou vesículas achatadas. O retículo endoplasmático rugoso apresenta as seguintes funções: aumentada a superfície interna da célula, o que amplia o campo de atividade das enzimas, facilitando a ocorrência de reações químicas necessárias ao metabolismo celular. Libossomos são compartimentos envoltos por membrana que contêm um grupo de enzimas que digerem materiais introduzidos nas células ou elementos da própria célula. Autofagia: essas enzimas, cerca de 40 tipos incluindo proteases, lipases, fosfatases, são todos ácidos, precisando de um ambiente com pH de valor próximo a 5 no seu interior. Por causa dessa diversidade, os libossomos são organelas heterogêneas. Já no complexo de Golgi, consiste de bolsas membranosas achatadas, dictossomos e empilhadas. Atua como centro de armazenamento, transformação, empacotamento e remessa de substâncias na célula. Tem como principal função
a eliminação de substâncias que irão atuar fora das células. Na secreção celular, além de participar da secreção de enzimas digestivas, é a reformação do acrossomo do espermatozoide. Na mitocôndrias, as mitocôndrias são as principais organelas celulares, são responsáveis pela produção de energia no oito interior da célula, sendo bastante numerosas, principalmente em células onde a demanda por energia for muito grande, por exemplo, células nervosas e do coração, que têm atividade ininterrupta, são formadas por duas membranas fosfolipídicas, uma externa semelhante à membrana plasmática e a outra interna, com várias ondulações. Dentro dela existem proteínas, ribossomos e DNA, que farão a respiração celular. Novacúolos são vesículas preenchidas com partículas ou líquidos, delimitados por uma membrana simples. Nas células animais e em protistas, os vacúolos fundem-se com lisossomos e acontece a digestão do conteúdo do vacúolo. Nas células vegetais geralmente existe um grande vacúolo. O líquido deste vacúolo é chamado seiva vegetal e tem enzimas digestivas que atuam em BH ácido. Características gerais do núcleo da célula eucarionte. Uma das principais características da célula eucarionte é a presença de um núcleo de forma variável, porém bem individualizado e separado do restante da célula. Ao microscópio óptico, o núcleo tem contorno nítido, sendo seu interior preenchido por elementos figurados. Dentre os elementos distinguem-se o nucleolo e a cromatina. Não esquecer de dar aquela força ao canal.